Era uma noite quente, daquelas que o ar parece que tá grudando na pele, lá no interior do Mato Grosso. A fazenda do seu Zé do Boi, um lugar simples, com curral, galinheiro e uma casa de madeira meio tortinha, tava quieta demais. O céu tava limpo, mas a lua cheia brilhava tão forte que parecia que tava zombando da escuridão. E foi nessa noite que o terror chegou, sem aviso, sem piedade. Seu Zé era conhecido na região. Um homem trabalhador, meio rabugento, mas de coração bom. Ele vivia com a mulher, Dona Maria, e o filho caçula, o Juninho, um moleque de 15 anos que adorava ficar ouvindo histórias dos mais velhos. A fazenda ficava num canto isolado, cercada por mato alto e uma floresta densa que ninguém gostava de entrar à noite. Diziam que ali tinha coisa estranha, que às vezes se ouvia uivos que não pareciam de cachorro, nem de lobo-guará. Mas seu Zé nunca deu bola para essas conversas. Bando de supersticioso, ele dizia, cuspindo no chão. Naquela noite, porém, tudo mudou. Era umas 11 horas e a família estava reunida na sala com o rádio chiando uma música sertaneja. Juninho estava deitado no sofá, mexendo num facão velho que ele usava para cortar lenha. Dona Maria tricotava e seu Zé fumava um cigarro de palha, olhando pro nada. De repente, o rádio começou a falhar, como se tivesse alguma interferência. Primeiro foi um chiado alto, depois uns barulhos estranhos, tipo grunhidos abafados. Seu Zé franziu a testa e se levantou para mexer na antena. Mas antes que ele chegasse no aparelho, o galinheiro explodiu em gritaria. As galinhas estavam apavoradas, cacarejando como se o mundo tivesse acabando. Que diabo é isso agora? Seu Zé resmungou, pegando a espingarda que ficava encostada na porta. Juninho pulou do sofá, já com o facão na mão, e Dona Maria largou o tricô, com os olhos arregalados. Zé, não vai lá fora. Tô com um pressentimento ruim, ela disse, segurando o braço dele. Mas seu Zé, teimoso como sempre, se soltou. Deixa de bobagem, mulher. Deve ser só uma raposa ou algum bicho querendo comer as galinhas. Ele abriu a porta e o ar quente da noite entrou, trazendo um cheiro esquisito, tipo enxofre misturado com terra molhada. A lua iluminava o quintal e dava para ver o galinheiro a uns 50 metros dali, com as galinhas ainda gritando. Mas tinha algo errado, muito errado. O curral que ficava do lado estava silencioso. Os bois que sempre faziam barulho à noite estavam mudos. Seu Zé deu 2 passos para fora, com a espingarda apontada, e Juninho foi atrás, mesmo com Dona Maria gritando para ele voltar. Foi aí que eles ouviram um uivo. Mas não era um uivo normal, tipo de cachorro ou lobo. Era grave, gutural, como se viesse de algo que não era bicho, nem gente. O som cortou a noite e até as galinhas calaram a boca de medo. Seu Zé travou no lugar e Juninho sentiu um frio na espinha, como se alguém tivesse jogado gelo nas costas dele. Pai, o que é isso? O menino perguntou com a voz tremendo. Seu Zé não respondeu. Ele só levantou a espingarda e mirou pro escuro, onde o mato alto balançava, mesmo sem vento nenhum. De repente o mato se abriu e algo saiu de lá. Era grande, maior que qualquer homem, maior que qualquer bicho que eles já tinham visto. Tinha pelo preto, brilhando sob a luz da lua, e olhos que pareciam 2 brasas vermelhas. A coisa andava meio curvada, com braços longos que terminavam em garras que arranhavam o chão. A boca, meu Deus, a boca estava escancarada, cheia de dentes que pareciam facas. Era um lobisomem. Não tinha outra explicação. Corre, Juninho! Corre! Seu Zé gritou, atirando com a espingarda. O tiro pegou no ombro da criatura, mas ela nem piscou. Só deu um rugido que fez o chão tremer e partiu para cima deles. Seu Zé tentou recarregar, mas não teve tempo. O lobisomem pulou, e com um golpe só, arrancou a espingarda das mãos dele, jogando o homem no chão. Juninho, apavorado, tentou acertar a criatura com o facão. Mas o monstro desviou como se fosse nada e deu um tapa que mandou o menino voando contra a parede da casa. Dona Maria, que estava na porta, gritava e chorava.
segurando um terço que ela sempre carregava. Sai, demônio! Sai em nome de Deus! Ela berrava, mas o lobisomem nem ligava. Ele estava em cima de seu Zé com as garras levantadas, pronto para acabar com ele. Foi aí que Juninho, mesmo tonto e com o corpo doendo, viu algo no chão. O lampião a querosene que seu Zé usava para iluminar o quintal. Sem pensar, ele pegou o lampião, acendeu com o isqueiro que estava no bolso e jogou com toda a força na criatura. O lampião explodiu em chamas e o lobisomem pegou fogo. Ele soltou um urro que parecia vir do inferno, se debatendo enquanto as chamas mesmo pegando fogo, ela virou pro Juninho com aqueles olhos vermelhos brilhando de ódio e partiu para cima dele. O menino congelou, achando que era o fim. Mas então, do nada, um trovão ecoou. Não era trovoada, porque o céu estava limpo. Era um tiro. Um homem apareceu correndo do mato, segurando uma espingarda de caça. Era o tio Chico, um caçador velho que morava na beira da floresta e que todo mundo dizia que entendia de coisas do além. Ele atirou de novo, acertando a cabeça do lobisomem. E dessa vez a criatura caiu, se contorcendo no chão, enquanto as chamas consumiam o resto do corpo. Tio Chico correu até a família, ajudando seu Zé a se levantar e puxando Juninho para dentro da casa. Dona Maria estava em choque, rezando sem parar. O que era aquilo? Seu Zé perguntou com a voz rouca. Tio Chico, com o rosto sério, só disse: um amaldiçoado, um lobisomem. E não é o primeiro que eu vejo por essas bandas. Ele explicou que a floresta ali era antiga, cheia de segredos que ninguém entendia. Contou que, anos atrás, um fazendeiro tinha feito um pacto com algo do mal para proteger as terras. Mas o preço foi alto. Na lua cheia, ele virava monstro. Só que o fazendeiro morreu. E a maldição passou para outros como uma praga. Tio Chico disse que as balas dele eram de prata, a única coisa que mata essas aberrações. Naquela noite, ninguém dormiu. O cheiro de carne queimada e o uivo da criatura ainda estavam na cabeça de todo mundo. No dia seguinte, quando o sol nasceu, eles foram ver o que sobrou. No lugar onde o lobisomem caiu, só tinha cinzas e um buraco no chão, como se ele tivesse sido sugado para algum lugar. Mas o pior não foi isso. No curral, todos os bois estavam mortos, com as gargantas rasgadas. E no galinheiro, as galinhas estavam espalhadas, como se algo tivesse brincado com elas antes de matar. Seu Zé decidiu que não dava mais para ficar ali. A fazenda, que um dia foi o orgulho dele, agora parecia um lugar amaldiçoado, carregado de sombras que nem o sol do meio-dia conseguia espantar. Ele vendeu tudo por qualquer trocado, sem nem negociar direito, só querendo se livrar daquele pedaço de terra que agora cheirava a morte e medo. Pegou Dona Maria e Juninho, juntou as poucas coisas que ainda valiam alguma coisa, umas roupas, o rádio velho, o terço da mulher, e partiu para a cidade, um lugar que ele nunca gostou, com barulho demais e gente que não sabia o valor de uma enxada. Mas era melhor do que ficar naquela fazenda, onde o vento parecia sussurrar coisas ruins e o mato alto escondia segredos que ele não queria mais descobrir. Na cidade, a vida mudou. Seu Zé arrumou trabalho como ajudante numa serraria, cortando madeira e carregando tábuas, mas o brilho nos olhos dele nunca voltou. Ele, que antes contava histórias de caçadas e falava alto nas rodas de amigos, agora ficava quieto, perdido, em pensamentos, como se ainda ouvisse os uivos daquela noite. Dona Maria tentou manter a família unida, cozinhando os pratos que Juninho gostava, rezando o terço toda a noite, pedindo proteção contra o mal que ela sabia que ainda rondava, mesmo estando tão longe da floresta. Mas o peso daquela noite nunca saiu dela. Às vezes, no silêncio da madrugada, ela acordava suando frio, com o coração disparado, jurando que tinha ouvido garras arranhando a janela do quartinho onde dormiam. Juninho, que era só um moleque quando tudo aconteceu, cresceu. Rápido demais.
O menino que sonhava em ser vaqueiro, que brincava de laçar os bezerros no curral, virou um homem calado, com marcas que ninguém via, mas que ele sentia toda vez que olhava para o céu. Ele arrumou um emprego numa oficina mecânica, consertando motores de trator e caminhonete. Mas o trabalho nunca ocupava a cabeça o suficiente para apagar as lembranças. Aquela noite na fazenda ficou gravada nele como uma cicatriz que não explica, mas que todo mundo nota. Ele via o lobisomem em sonhos, os olhos vermelhos brilhando no escuro, a boca cheia de dentes que pareciam querer devorar não só o corpo, mas a alma. E pior, ele ouvia o uivo. Não era sempre, mas nas noites de lua cheia, quando o céu ficava claro e a cidade parecia estranhamente quieta, Juninho sentia um frio na espinha, um arrepio que subia do pé até a nuca, e ouvia bem, baixinho. Um som que vinha de longe, como se a floresta ainda o chamasse. Ele tentou ignorar. Tentou se convencer de que era coisa da cabeça, que o lobisomem tinha morrido naquela noite, consumido pelas chamas e pelas balas de prata do tio Chico. Mas no fundo, Juninho sabia que não era tão simples. Ele lembrava das histórias que o caçador velho contava, das lendas que os peões sussurravam quando achavam que ninguém estava ouvindo. A floresta do Mato Grosso não era só mato, bicho e rio. Tinha algo mais, algo antigo, que não respeitava as leis dos homens nem as rezas dos padres. O lobisomem podia ser só uma parte disso. Um pedaço de uma escuridão maior que ainda estava lá, esperando, observando. E Juninho sentia isso, mesmo estando a quilômetros de distância, com o asfalto da cidade sob os pés e o barulho dos carros abafando o silêncio. Às vezes, ele pensava em voltar. Não para morar, claro, mas para entender. Para encarar a floresta de novo, para ver se o medo ainda morava lá, ou se era só ele que carregava aquele peso. Ele imaginava pegar uma lanterna, um facão, talvez até uma espingarda, e entrar no mato, só para provar para si mesmo que não tinha nada lá. Mas aí a lua cheia vinha, e com ela o uivo, e a coragem dele virava fumaça. Ele ficava na janela do quarto, olhando para o céu, com o coração batendo forte. Como se algo dentro dele soubesse que voltar seria como cutucar um ninho de cobra. E não era só medo do lobisomem. Era medo do que mais podia estar escondido, do que a floresta guardava além daqueles olhos vermelhos e garras afiadas. Os anos passaram, e a história da fazenda virou lenda na região. Quem comprava as terras nunca ficava muito tempo. Diziam que os bois sumiam, que as galinhas apareciam, mortas sem explicação, que às vezes, na calada da noite, vultos se moviam no mato. Alguns juravam que viam pegadas grandes demais para serem de homem ou bicho comum. Outros falavam de um cheiro estranho, de enxofre e terra molhada, que vinha com o vento. E sempre, sempre, tinha alguém que dizia ter ouvido um uivo. Aquele som, que não era de lobo, nem de cachorro, mas de algo que fazia o sangue gelar. A fazenda do seu Zé virou um lugar que ninguém queria. Um pedaço de terra que os corretores nem tentavam mais vender, porque todo mundo sabia. Ali tinha coisa ruim. Juninho, já com quase 30 anos, ainda carregava a marca daquela noite. Ele nunca casou, nunca teve filhos, como se tivesse medo de passar adiante o que quer que fosse que a floresta tinha deixado nele. Ele falava pouco sobre o passado, mas às vezes, quando tomava uma cachaça com os amigos na oficina, soltava pedaços da história. Contava do fogo do tio Chico, dos olhos do lobisomem. Mas nunca contava tudo. Nunca falava do uivo que ainda ouvia, nem do peso que sentia no peito quando a lua cheia subia no céu. Era como se guardar isso fosse uma forma de proteger os outros, de não deixar a maldição se espalhar. Um dia, porém, algo mudou. Juninho estava na oficina, limpando as mãos sujas de graxa, quando um cliente novo chegou. Era um homem velho, com a pele curtida pelo sol e um olhar que parecia ver mais do que o normal. Ele pediu para consertar uma caminhonete, mas enquanto Juninho mexia no motor, o homem começou a falar. "Tu é o filho do Zé do Boi, né?" Ele perguntou com uma voz calma,
mas que fez Juninho parar o que estava fazendo. O homem não esperou resposta. Eu sei o que aconteceu na fazenda, e sei que tu ainda ouve ele. Juninho sentiu o coração disparar, mas não disse nada. O velho continuou. A floresta não esquece, menino. E o que tá lá não morre com fogo, nem com prata. Ele só espera. O homem deixou um papel com Juninho, um endereço rabiscado e disse para ele procurar se quisesse acabar com isso de vez. Depois, pagou pelo concerto e foi embora, sem dizer mais nada. Juninho ficou, com o papel na mão, olhando para o endereço, que era de um povoado no meio do nada, perto da mesma floresta que ele jurou nunca mais pisar. Ele pensou em rasgar o papel, em esquecer aquela conversa, mas algo o segurou. Talvez fosse o cansaço de carregar aquele medo por tanto tempo. Talvez fosse a esperança, por menor que fosse, de encontrar respostas. Naquela noite, a lua estava cheia, de novo. Juninho ficou na janela, como sempre, esperando o uivo. E ele veio baixo, distante, mas claro como o sino de uma igreja. Só que dessa vez, em vez de medo, Juninho sentiu outra coisa. Raiva. Raiva do monstro que destruiu a vida da família dele. Raiva da floresta que parecia rir da sua covardia. Ele pegou o papel, guardou no bolso e decidiu que ia atrás do velho. Não sabia se era para lutar, para entender ou para morrer, mas sabia que não dava mais para fugir. A viagem até o povoado foi longa, por estradas de terra que pareciam não acabar. Quando chegou, encontrou uma vila pequena, com casas de barro e gente que falava baixo, como se tivesse medo de ser ouvida. O endereço levava a uma casa simples, onde o velho estava esperando. Sentado numa cadeira de palha com uma espingarda no colo, ele não parecia surpreso. Tu veio, foi tudo que disse antes de contar a verdade. O lobisomem não era só um monstro. Era uma maldição viva, um pedaço de algo maior, um espírito que usava corpos para caminhar na terra. Matar o bicho não acabava com ele. Só passava a maldição para outro, como uma doença que não explica, mas mata. O velho disse que tinha um jeito de quebrar o ciclo, mas era perigoso. Envolvia entrar na floresta, encontrar o lugar onde a maldição começou, uma clareira onde, dizem, o primeiro pacto foi feito, e enfrentar o que quer que estivesse lá. Ele deu a Juninho um amuleto, um pedaço de osso com símbolos que queimavam só de tocar, e uma faca de prata que parecia pesada demais para ser só metal. Se tu quer paz, vai ter que pagar o preço, o velho avisou. Juninho não perguntou qual era o preço. Ele já tinha perdido tudo o que importava. Naquela noite, ele entrou na floresta. A lua cheia iluminava o caminho, e o uivo estava mais alto, mais perto, como se soubesse que ele estava vindo. Juninho segurava a faca com força, o amuleto queimando contra o peito, e seguia as instruções do velho, procurando a clareira. O mato parecia vivo, se mexendo mesmo sem vento, e o ar estava pesado, com aquele cheiro de enxofre e terra molhada. Ele ouviu passos, viu sombras, mas não parou. Não podia parar. Quando encontrou a clareira, o uivo parou. O silêncio era pior. No centro, tinha uma árvore torta, com raízes que pareciam garras saindo da terra. E ali, sob a luz da lua, ele viu. Não era o lobisomem, não como antes. Era algo maior, sem forma, mas com olhos, dezenas de olhos vermelhos, brilhando como brasas. A coisa falou com uma voz que não era som, mas que Juninho sentiu nos ossos. Tu quer me parar? Então toma meu lugar. Ele entendeu. Tarde demais o que o velho quis dizer com preço. Juninho nunca contou o que aconteceu na clareira. Ele voltou para a cidade, mas não era mais o mesmo. O uivo parou, a floresta ficou quieta, e a fazenda, dizem, perdeu o peso que carregava. Mas quem olhava nos olhos de Juninho via algo diferente. Uma sombra, um brilho que não explicava. Ele vivia, trabalhava, até sorria às vezes. Mas nas noites de lua cheia, ele sumia. Ninguém sabia para onde. E na floresta, dizem, um novo uivo começou, baixo, distante,
como se algo novo tivesse acordado. E quem entra lá à noite nunca sai do mesmo jeito.